A gordura na barriga é algo muito fácil de se ganhar, mas, ao mesmo tempo, é geralmente a área mais difícil de perder. E, na verdade, existem dois tipos de gordura abdominal. Existe aquela gordura irritante que fica ali localizada na região da barriga, que todos nós conhecemos e que cobre a região do abdômen, mas existe também um tipo mais perigoso de gordura abdominal que é armazenada profundamente em seus órgãos, também conhecida como gordura visceral, o que pode criar sérios problemas à sua saúde. Mas então, por que é tão difícil perder a gordura armazenada na barriga? Não existe uma explicação 100% fidedigna a respeito da origem disso, mas acredita-se que, pelo fato da região abdominal ser um local onde tem uma maior concentração de células de gordura, por conta que é onde acontece todos os processos fisiológicos de absorção e também de excreção dos alimentos, acaba que fica mais fácil de localizar gordura nessa região. Ou também podemos entender que uma explicação científica por trás disso é o fato do tecido gorduroso ele ser metabolicamente menos ativo do que os músculos, o que também contribui para ser tão difícil de perder a gordura na barriga. Mas a verdadeira questão é: existe alguma maneira de contornar toda essa situação? E bem, sim e mais ou menos. Infelizmente, embora muitos de nós ainda acreditem que se fizermos uma série de exercícios localizados especificamente para uma determinada região, nesse caso, a região do abdômen, nós vamos conseguir eliminar aquela gordura em específica. No entanto, não há nenhuma evidência científica que sustente essa ideia, e é muito improvável que isso faça alguma diferença de modo geral. Agora, há pesquisas mostrando que o exercício pode reduzir a gordura visceral sem realmente causar a perda de peso. Embora visivelmente a pessoa continue com o mesmo peso, pelo menos a pessoa ela tem uma diminuição da gordura visceral, que é uma gordura muito mais prejudicial, não só pelo fator estético. Portanto, é uma boa ideia sim fazer exercícios de maneira geral, não especificamente somente abdominais, para perder a gordura da barriga. Eu sei que muitas pessoas não querem ouvir isso, mas a verdadeira chave para perder a gordura da barriga é apenas seguindo um déficit calórico consistentemente e fazendo isso por um longo período de tempo. E uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é através da sua dieta. Lembrando que é sempre bom você consultar um nutricionista, porque ele vai levar todos os pontos importantes em consideração para poder montar a sua dieta. Mas o primeiro passo para você ter uma noção do seu déficit calórico é descobrir aproximadamente quantas calorias você está consumindo por dia e em seguida descobrir quantas calorias você gasta por dia, mesmo que seja só uma estimativa, caso você não possua nenhum meio de medir elas apropriadamente, seja com um relógio ou qualquer mecanismo para calcular o seu gasto calórico diário. Normalmente, um homem adulto que treina, ele fica em média de 2.000 a 2.500 calorias por dia de gasto calórico total, podendo ser mais que isso ou também podendo ser menos que isso, dependendo do quanto ele se exercita ao longo do seu dia fora o seu treino, fazendo atividades que não exatamente estão relacionadas ao treino, mas que contam como esforço físico. Enquanto que mulheres em uma faixa de 1.600 a 2.000 calorias, também dependendo todos os fatores que eu expliquei anteriormente. Tendo esses fatores em mente, o ideal é que você tenha um déficit calórico de aproximadamente 500 a 750 calorias a menos do que normalmente você consegue gastar ao longo do seu dia. Então, se você tem um gasto calórico de 2.500 calorias em média, você
para entrar dentro de um processo de emagrecimento, você vai ter que baixar ali para 2.000 calorias ou até um pouco menos. Podem ter casos que vai ser menos calorias e podem ter casos que vai ser mais calorias, porque outros fatores também são levados em consideração para esse cálculo. Fatores como aspectos hormonais, que algumas pessoas podem ter distúrbios hormonais e precisar também ajustar tudo isso dentro do seu planejamento de dieta. Então, depois de ter feito esses 3 passos, tente simplesmente fechar a lacuna ao longo do tempo com a maioria dos seus alimentos vindos das seguintes fontes. Você tem que comer os alimentos pelos quais você anseia comer e que você gosta de comer. É isso que pessoas que desejam emagrecer deveriam estar comendo. Algumas pessoas podem até meio que surtar ouvindo isso, mas cara, se você ama os alimentos que você come na sua dieta, isso não vai ser nenhum sacrifício para você e vai te ajudar a ter constância. E dentro de tudo isso, você pode separar 20 das suas comidas favoritas, mas logicamente que sejam comidas favoritas que tenham pelo menos ali uma certa quantidade de nutrientes saudáveis em todos os grupos alimentares, que eu separei para vocês em 6 grupos. Existe o grupo das proteínas, o grupo das boas fontes de gordura, o grupo das boas fontes de carboidrato, o grupo das boas fontes de vegetais, de derivados do leite e das frutas. Escolha 3 alimentos de cada um desses grupos que se encaixam em cada uma dessas categorias e então você irá começar a fazer o planejamento da sua dieta. Mas espere um segundo, se você tiver feito as contas certinho, você vai ver que 6 vezes 3 dá 18, então ficam faltando 2 alimentos para você encaixar dentro da sua dieta. E esses alimentos vão ser os alimentos considerados como o só se vive uma vez, digamos assim, alimentos que não necessariamente são saudáveis, mas que de alguma forma te fazem sentir bem. Esses alimentos não vão ser uma regra, diferente dos alimentos da sua dieta que você vai ter ali o seu café da manhã, o seu lanche da manhã, o seu almoço, o seu jantar, seu lanche da tarde, sua ceia. Esses outros alimentos vão ser para ocasiões especiais ou para quando você sentir vontade de ir lá comer um pouquinho, mas que esse pouquinho sejam ali 1 a 2 vezes por semana dentro da sua dieta. E o mais importante de tudo é que você não veja isso como algo ruim, uma privação daquilo que você gosta de comer, mas que você entenda que aqueles alimentos são um bônus. Eu tô seguindo minha dieta direitinho, beleza, eu vou comer um pedacinho aqui de algo que eu gosto. Você gosta de um vinho, gosta de uma cerveja, gosta de uma sobremesa, beleza, 1 a 2 vezes por semana você vai ali, toma 1 a 2 cervejinhas, come uma sobremesa, mas algo que não saia do seu cotidiano normal, que seja uma exceção e que a exceção nunca vire regra. Dessa forma, você vai conseguir montar uma dieta que seja sustentável para toda a tua vida e não apenas uma fase ali de uma dieta para emagrecer ou de uma dieta para ganhar massa muscular, algo que você não vê a hora de largar. Você fazendo esses ajustes vai ser algo que você vai conseguir seguir por toda a sua vida, comendo os alimentos que você normalmente já come, porém direcionados ali para um objetivo em específico, levando todos esses aspectos em consideração. Em relação à ingestão de proteínas, é realmente importante ingerir proteínas para quem quer perder gordura da barriga? E a resposta é sim. É extremamente importante a utilização de boas fontes de proteínas durante uma dieta de emagrecimento, por conta que, dentre os macronutrientes, ele é o mais importante e que vai te ajudar a preservar a tua massa muscular durante o emagrecimento, auxiliando para que você possa perder peso corporal em gordura e não em massa muscular. Além disso, a proteína ela tem um maior custo energético de processamento dentro do organismo
Isso significa que, se em teoria você fizesse uma dieta 100% à base de proteína, o teu corpo gastaria em média cerca de 30% dessas calorias apenas para processar os alimentos ricos em proteínas. Logicamente, você não vai fazer uma dieta 100% baseada em proteínas, porque isso pode sobrecarregar os teus órgãos por um excesso de proteína circulando no seu sangue e no seu organismo, sobrecarregando os teus rins. Mas apenas um dado interessante para você saber o quão importante é a utilização da proteína dentro de um processo de emagrecimento. E para que você tenha uma boa ingestão de proteínas, o recomendável é que você faça uma ingestão diária de 1,6 gramas de pura proteína por quilo corporal até 2,2 gramas de proteínas por quilo corporal. Isso significa que para cada quilo corporal que você tem, você vai precisar ingerir essa média em gramas de pura proteína. E existem alguns aplicativos que podem te ajudar a você fazer esse cálculo, como é o caso do aplicativo Fat Secret, que eu vou estar deixando também na descrição, que vocês podem usar para fazer esse cálculo de proteínas por quilo corporal dentro dos alimentos que você normalmente come ao longo do teu dia. Agora, em relação à gordura visceral, existe algum tipo de alimento que promova o armazenamento da gordura dentro dos órgãos? E existem alimentos que a pessoa deve evitar para que isso não aconteça? E a resposta é sim. A gordura visceral ela pode trazer sérios problemas para a sua saúde, por conta dela estar localizada especificamente nos órgãos e vísceras da pessoa. E alguns alimentos que mais promovem o aumento da gordura visceral são os alimentos ricos em gordura saturada, como é o caso de manteiga, banha de porco, bacon, chocolate e vários outros alimentos que também são ricos nesse tipo de gordura. Então, esses são alimentos que você deve evitar dentro da sua alimentação ou comer com bastante moderação, por conta que são os alimentos mais prejudiciais para a sua saúde. E no caso das fontes de gordura, que lembrando são ali dentro do nosso planejamento um dos pilares, uma das opções que colocamos, o ideal é você consumir boas fontes de gorduras, como é o caso das gorduras poliinsaturadas no preparo dos seus alimentos, tais como óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, que são gorduras ricas em ômega 6. Além disso, alimentos que também são ricos em boas fontes de gordura é o caso dos peixes, a semente de chia, a semente de linhaça, que são ricos também em ômega 3. Porém, por serem alimentos ricos em gordura, o ideal é que o seu consumo seja moderado, tanto no preparo dos alimentos com os óleos para preparar as comidas, como também no caso dos próprios alimentos em si, no caso do peixe, de algumas nozes que são ricos em gorduras, mas que você deve comer com moderação, justamente porque são ricos em gorduras. Agora, vamos falar sobre exercícios. Geralmente, quando as pessoas estão tentando perder gordura da barriga, elas automaticamente pensam: eu tenho que fazer um monte de exercícios de cardio. Mas, e quanto à musculação? Qual que é a importância de levantar pesos para alguém que está interessado em perder gordura abdominal? Bem, eu diria que é muito importante. Existem alguns benefícios importantes na musculação se você está tentando perder a gordura abdominal e também a gordura de uma maneira geral. Então, antes de tudo, se você está levantando peso durante a fase de perda de gordura, durante a fase de emagrecimento, há uma possibilidade muito alta de que você vai reduzir a perda de massa muscular que normalmente ocorre durante esse período. E isso pode ser ótimo por dois motivos. O primeiro é que as pessoas que durante o período de emagrecimento fazem somente o cardio e não praticam musculação, quando elas finalmente atingem o seu objetivo em peso, que chegam no peso que gostaria, elas não estão
tão definidas quanto gostaria. Na verdade, elas parecem magras, mas sem a devida definição que eles queriam ter e que imaginariam que iriam conseguir no final desse processo. E um outro ponto muito importante durante a fase de emagrecimento e após o emagrecimento, para quem também pratica musculação regularmente, é que ao final do processo de emagrecimento, você vai estar comendo muito pouco. Então, você vai estar com uma ingestão muito baixa. E o músculo ele é metabolicamente mais ativo do que a gordura. Porém, se você não tem uma boa quantidade de músculos, naturalmente o teu metabolismo ele vai ser muito mais baixo e você vai precisar comer cada vez menos para poder manter-se teoricamente magro no teu objetivo final. E qualquer comida em excesso que você comer, rapidamente você vai começar a ganhar toda aquela gordura que você sofreu tanto para perder. Por esses dois motivos é extremamente importante que durante todo o teu emagrecimento você, além do cardio, da dieta, também faça musculação regularmente. E falando na questão do cardio, digamos que uma pessoa ela tá fazendo a sua dieta normal, tá fazendo musculação, como encaixar o cardio nesse cenário? Ele é realmente importante ou a pessoa consegue perder gordura somente com a musculação? Bem, e uma das principais razões que o cardio é extremamente importante é pelo gasto calórico em relação a tempo. Normalmente o cardio ele sempre vai gastar mais calorias em um curto período de tempo em relação à musculação. E uma das coisas importantes, lembrando lá do começo do nosso vídeo, é você ter um déficit calórico. E para ter esse déficit calórico, você precisa aumentar o teu gasto calórico ao longo do dia. Só que uma outra coisa também importante é o gasto calórico não relacionado à atividade física, que é basicamente tudo o que a pessoa faz entre o período que ela está descansando, dormindo e o período que ela realiza o seu treino. Coisas simples como ir caminhando até a caixa de correio ou andar para o trabalho ou para a escola, ir de bicicleta, fazer as suas atividades em um lugar um pouco mais distante. De maneira geral, todo o esforço que a pessoa faz ao longo do seu dia entre esses dois extremos, o período que ela está dormindo e o período que ela foi fazer o seu treino. Geralmente, essa é a segunda coisa mais importante para o gasto calórico diário da pessoa. Mas, infelizmente, cada vez mais as pessoas estão diminuindo o seu nível de esforço ao longo do seu dia com atividades não relacionadas ao exercício, ou seja, não relacionadas ao treino. Isso porque cada vez mais as coisas vão ficando mais práticas. Antes você tinha que caminhar 1 quilômetro, por exemplo, para ir ao mercado. Agora você vai de carro, você vai de Uber, você vai pelo aplicativo, você pega um transporte, mas dificilmente você vai andar para fazer coisas simples como ir ao mercado ou ir ao trabalho, e por conta disso, o teu gasto calórico não relacionado ao exercício ele tende a diminuir. Normalmente a pessoa passa o dia inteiro sentada ou faz o mínimo de esforço nas suas atividades do seu dia a dia, consequentemente ela tem uma diminuição desse gasto calórico não relacionado ao exercício, o que contribui para que ela tenha um menos gasto calórico também ao longo do seu dia, e para isso tendo que aumentar de outras maneiras o seu gasto calórico, e é justamente aí onde o cardio ele se torna extremamente importante, porque vai ser através dele que a pessoa vai conseguir compensar, entre aspas, o gasto calórico não relacionado ao exercício, que hoje em dia a maioria das pessoas não consegue mais fazer por conta das atividades estarem cada vez mais automatizadas, digamos assim. Além disso, outra coisa que também pode interferir negativamente durante a fase de emagrecimento e até mesmo durante também fase de ganho de massa muscular é a qualidade do sono. Quando você normalmente dorme poucas horas do teu dia, 4 horas de sono, 5 horas de sono, o que acontece é que os teus níveis hormonais de estresse, eles aumentam, e isso
faz com que a pessoa tenha a tendência a descontar essa frustração, esse estresse na comida, como pelo simples fato da pessoa não estar conseguindo descansar direito, ela podendo comer a mais todos os dias, em média 300 calorias, quando ela não consegue ter uma boa qualidade de sono e acaba tendo que descontar esse estresse, essa frustração em cima da comida. O ideal é que você consiga dormir entre 6 a 8 horas por noite para conseguir manter os teus níveis normais hormonais e também não tenha uma facilitação a ter compulsões alimentares por conta do estresse, de não estar descansando, de não estar conseguindo recuperar as suas energias. Então, o que você deve aprender com isso é: não negligencie o seu sono, porque ele também é um pilar muito importante para que você consiga tanto ter um melhor desempenho no seu treino, porque você vai estar descansado, você vai conseguir fazer os exercícios com uma técnica melhor, com mais carga, com mais eficiência, como também você vai ter menos chances de ter compulsões alimentares por conta de uma privação do sono. Mas há uma coisa também que você precisa adicionar a todo esse planejamento, que é exatamente por não fazer isso que muitas pessoas começam ali extremamente empolgadas, mas nunca conseguem terminar de fato perdendo a gordura abdominal. Normalmente a pessoa fica ali muito obcecada com perder gordura abdominal. Na cabeça dela: eu tenho que perder gordura abdominal, gordura abdominal, gordura abdominal, minha barriga, e ela fica martelando aquilo na cabeça, e ela, por ficar tão vidrada exatamente nesse ponto, não percebe ao longo da sua jornada todos os outros resultados que ela já foi conseguindo. Às vezes a pessoa já melhorou o braço, já melhorou o ombro, já melhorou o peitoral, já melhorou as pernas, mas na cabeça dela, como a barriga não diminuiu, ela não atingiu o resultado que ela gostaria. E isso faz a pessoa se frustrar e acabar desistindo, mesmo que ela já tivesse tido um bom resultado. E normalmente, quando isso acontece, existem duas situações que normalmente as pessoas acabam por fazer. A primeira é que ela vai desistir logo de cara, imediatamente, quando ver isso acontecer, ou ela vai cortar drasticamente as suas calorias, ou aumentar ainda mais o seu cardio, ou até mesmo fazer os dois simultaneamente. Em ambos os casos, o que acontece é que a pessoa faz algo que é insustentável ao longo do tempo, e com isso ela logo, inevitavelmente também vai desistir, por conta que uma pessoa não consegue fazer por muito tempo uma dieta extremamente restritiva, assim como também uma pessoa não consegue por muito tempo fazer longos períodos de cardio, porque o corpo dela vai se cansar e ela não vai conseguir manter esse mesmo nível de atividade por muito tempo, o que vai também causar a desistência dela. Então, primeiro de tudo, o mais importante é você reconhecer que, a menos que você tenha uma genética extremamente privilegiada, a área central, o teu core, o teu região abdominal, provavelmente vai ser a última área que você vai perder gordura, e você talvez vai precisar ficar bem mais magro do que pensou que precisaria para poder de fato ver a gordura abdominal realmente sair. Mas enquanto isso não acontece, você deve prestar atenção e se orgulhar do seu processo que você fez em outras áreas do seu corpo, seus ombros, suas pernas, seu peitoral, suas costas, enfim. Você precisa olhar também os outros pontos positivos que você conseguiu conquistar ao longo da tua jornada e não ficar só vidrado ali, barriga, porque isso pode acabar fazendo você desistir, sendo que você está indo muito bem, sendo que você já conseguiu ótimos resultados. O segundo é você tomar várias medidas de progresso. Você pode usar o seu peso, as medidas corporais, você pode utilizar uma bioimpedância, uma avaliação de dobras, mas não fique extremamente obcecado apenas pela sua barriga. E por último, e provavelmente o mais importante de tudo nesse vídeo, seja paciente, reconheça que vai levar um certo tempo para você conseguir chegar
no corpo que você gostaria, no abdômen que você gostaria. Reconheça que você já evoluiu ao longo desse processo e entenda que não foi em poucas semanas, não foi em poucos meses que você aumentou a tua gordura abdominal, que você ficou no corpo que você está hoje. E que da mesma forma que levou um certo tempo até chegar nesse estado atual, também vai levar talvez ainda mais tempo do que levou para você conseguir ficar no corpo que você gostaria. Tenha paciência, siga todo o processo, aproveite a sua jornada e não fique vidrado apenas com a barriga, mas veja também todos os pontos positivos que você for conquistando ao longo dessa jornada. Então, não desista, siga ou crie um programa de treinos que seja específico para você. Quando for necessário e sem pressas, faça alguns ajustes pontuais. E se você tiver interesse em adquirir um programa de treinos que seja personalizado e exclusivo para o teu caso e o teu objetivo, clica no link da descrição desse vídeo ou acesse o meu site que vai estar aparecendo na tela, que lá você vai saber como funciona todo o meu serviço de personal online, onde eu vou montar todo um planejamento específico para o teu objetivo. Deixa nos comentários outro assunto que também você gostaria de saber mais informações. Se esse conteúdo foi útil e te ajudou de alguma forma, deixa um like nesse vídeo porque me ajuda muito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.